Começa agora o curso bíblico interativo As Cartas de Jesus às 7 Igrejas. Apresentação, Pastor Arilton Oliveira. Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso curso bíblico interativo. Que bom estar com vocês aqui na Rádio Novo Tempo de Florianópolis, 96.9, e você também que nos acompanha pela internet, nos canais do YouTube Adventistas AC e Arilton Oliveira. É uma grande alegria estarmos juntos nesse sábado à tarde. Estamos de volta com o nosso curso bíblico interativo. E a partir de hoje, todos os sábados temos um encontro marcado, sempre às 3 horas da tarde. E olha, estamos separando uma temática muito especial para você. Vamos estudar Carta às 7 Igrejas. Vamos para Apocalipse, capítulos 2 e 3, e vamos entender estas cartas e a mensagem que cada uma delas encerra. Por isso, pegue a sua Bíblia e se junte a nós nesse momento todo especial de estudo da Bíblia. Eu queria aproveitar e apresentar para você os amigos que vão estar conosco nesse primeiro estudo desta nova série sobre as cartas do Apocalipse. Vou começar com o pastor Ivan Stina. Tudo bem, pastor Ivan? Tudo bem, pastor Arilton? Tudo bem. Que alegria receber você de volta, né? Participou conosco no início, no primeiro semestre, não foi? Bom, estamos juntos aí. Pastor Ivan Stina, ele cuida do distrito de Pagani. Quantas igrejas, pastor, o senhor atende lá? Eu atendo hoje a igreja do Pagani e da Praia do Sonho e estamos ali iniciando o projeto do replantio do Caminho Novo. Caminho Novo. Um abraço a todos os irmãos ali que estão nos acompanhando nesse momento também. É o pastor do auditório, né, da escola lá do Pagani, é isso? Do Auditório Novo Tempo. Bênção, pastor, muito obrigado por ter aceito nosso convite, seja muito bem-vindo, tá bom? Bom, o outro convidado nosso de hoje é o pastor Emerson Tomás. Tudo bem, pastor Emerson? Tudo bem, pastor Arilton. Que bom poder estar com vocês novamente aí, viu? Pastor Emerson cuida do distrito de Jardim Atlântico. Quantas igrejas lá, pastor? O Jardim Atlântico, ele ocupa parte do território de Florianópolis e de São José. São 2 igrejas em Florianópolis, sendo Coqueiros e Jardim Atlântico, e 3 em São José, sendo Roçado, Bela Vista e Barreiros. Outro dia estive lá em Roçado, na igreja Muito lá, obrigado, né? O pessoal lá. Fez propaganda. Sabe que teve pessoas que são ouvintes seus da Novo Tempo, dos seus canais ali do bairro, que foram lá assistir. Nunca tinham ido na igreja, mas porque o senhor esteve lá, eles foram. Muito legal. Um abraço, pessoal, então, de Roçado, de Jardim Atlântico e mais... Queiros, Bela Vista 1 e Barreiros 2. E Barreiros. Obrigado, pastor Emerson, por ter aceito o nosso convite. E fechando a nossa mesa, pastor Alex Escher. Tudo bem, pastor Alex? Olá amigos, olá ouvintes. Pastor Arilton, que bom estar de volta, né? Alguns já estavam perguntando, e aí o programa interativo vai voltar, não vai voltar? E aqui estamos nós hoje para o programa que dá início aí ao segundo semestre de estudo. Isso mesmo, começando hoje, que é um sábado muito especial, que é aqui em Santa Catarina, região Centro-Sul, nós estamos denominando o Sábado do Estudo Bíblico. Isso mesmo. Então hoje é o dia de você convidar os amigos para estudar a Bíblia com você. É o dia D, né? O dia do estudo bíblico. E você é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Como eu já falei, vamos ter uma série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. 7 cartas que Jesus endereçou a estas 7 igrejas. E quem escreveu esse material é o pastor Alex Escher. E aí, pastor Alex? Hoje vamos ter o quê então? Já entramos nas 7 cartas? Hoje nós vamos fazer uma introdução às 7 cartas. Vai ser um panorâmico de tudo que acontecia na época, perfil histórico, quem escreveu o livro, onde foi escrito o livro. A gente vai entender alguns pormenores que são essenciais para a gente, então, abrir a primeira carta semana que vem, que é a carta à Igreja de Éfeso. Então vai ser uma contextualização histórica do estudo. Isso, exatamente. Muito bem. E olha, eu tenho um convite todo especial a te fazer. O mesmo tema que vamos estudar hoje, o tema 1 é uma janela aberta, e você já vai entender o que é essa janela aberta. Esse mesmo tema, amanhã à noite, em uma igreja adventista, aqui do Centro-Sul de Santa Catarina, você pode acompanhar essa mesma temática. Você quer saber onde estão nossas igrejas? Acesse o nosso site, encontreumaigreja.com.br. Ali você coloca o seu CEP e você vai ser direcionado para uma igreja adventista mais perto de você. Então, na região Centro-Sul de Santa Catarina, a partir de amanhã à noite e por 8 domingos, nós vamos estar estudando essa mesma temática. Então, todo sábado, 3 horas da tarde,
aqui na Rádio Novo Tempo e todos os domingos à noite, numa igreja adventista bem pertinho de você. Lembrando que nós vamos oferecer para você também um estudo bíblico sobre o Apocalipse. É o curso bíblico Apocalipse, Revelações de Esperança. Você pode solicitar esse curso agora para a Rádio Novo Tempo e nós vamos enviar para a sua casa através dos correios, tá bem? Pastor, como que eu peço meu estudo? É simples, você vai ligar para a Rádio Novo Tempo em horário comercial no telefone 48 3281 3080. Repetindo, 48 3281 3080. Ligue em horário comercial, pede o seu estudo, nós vamos mandar pelo correio para você e você vai ter aí um estudo de todo o livro do Apocalipse, inclusive das 7 igrejas que nós iremos tratar aqui, tá bem? E se você mora fora do estado de Santa Catarina, você não foi esquecido. Você pode fazer esse curso pela internet em nosso site bibliamais.com.br, tá bem? Acesse aí bibliamais.com.br e lá você vai encontrar o curso bíblico Apocalipse, Revelações de Esperança. Pois bem, já estamos prontos para começar o nosso estudo e a gente sempre é aconselhado a não abrir a Bíblia sem antes fazer uma oração. Então, queria pedir ao pastor Emerson Tomás, por gentileza, que dirigisse uma oração a Deus, pedindo uma bênção para o nosso estudo. Querido Deus e Pai, que bom retornarmos aqui com o Interativo. E agora nós vamos estudar o Apocalipse. Esse é um tema extremamente relevante. O Senhor deixou alguns códigos, alguns enigmas neste livro que desvendam o futuro, mostram quão próximo nós estamos da sua breve volta. Que o Senhor nos dê iluminação, que o Senhor nos dê compreensão e que tudo que estudarmos seja para o crescimento espiritual de cada um que está ouvindo neste momento e a nós aqui também. Por favor, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Emerson. Estamos então voltando nosso interativo aqui pela Rádio Novo Tempo de Florianópolis. Muito obrigado a você pela sua audiência. Estamos também no YouTube agora, nos Adventistas AC e Arilton Oliveira. Você pode também nos assistir. E a partir de agora, vamos começar o primeiro estudo de uma série de 8 temas sobre os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Pastor Alex, o tema de hoje fala sobre uma janela aberta. Que janela é essa, pastor Alex? Então, interessante que o contexto histórico de João, o livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, logo no primeiro versículo, fala que foi João que recebeu as visões. Quando ele estava na ilha de Patmos, a situação não era tão boa, não era amigável não, né? A lista de maldades dos imperadores romanos era muito extensa, começando por Nero, que assumiu o poder aos 17 anos, 10 anos depois ateu fogo em Roma. Ele incitou as pessoas a matarem os cristãos, ali começou uma perseguição. Depois você teve uma invasão a Jerusalém e o Império Romano tombou Jerusalém no ano 70, até que chegou ao poder um imperador chamado Domiciano, que é conhecido como o segundo Nero, que ele perseguiu, começou uma nova perseguição, tão ferrenha quanto a primeira iniciada por Nero, e ele levou cativo ali à ilha de Patmos João, aquele que era o discípulo de Cristo, aquele que encostava sobre o peito de Cristo, que era o amigo íntimo dele. Agora já no ano 95, nós acreditamos, então finalzinho do primeiro século, João é levado à ilha de Patmos, isolado, ele está sozinho ali, e quando as portas desse mundo se fecham para ele, Deus abre uma janela no céu para revelar o futuro. Por isso o tema de hoje, uma janela que se abre para mostrar as visões do céu, as visões do futuro a João. Olha aí, quer dizer então que nós passearmos por Apocalipse 2 e 3, teremos uma visão daquilo que ainda vai acontecer também. Exatamente. Muito bem. Bom, então pega a sua Bíblia e se junte a nós nessa aventura, né? Nesse aprendizado. Vamos começar com o pastor Ivan aqui, Estina, com a primeira pergunta. Pastor Estina, muitas pessoas quando ouvem a palavra Apocalipse, elas têm até um certo medo, né? Um certo receio, porque desenvolveu-se um conceito, especialmente em Hollywood, de que Apocalipse é o fim, né? É a destruição, é a catástrofe. É isso mesmo? Ou qual é o objetivo, o propósito de João ao escrever um livro com esse nome? Pastor Arilton e queridos que estão nos acompanhando, é muito importante nós conversarmos um pouco sobre essa temática, né? O nome do livro também,
porque alguns associam o Apocalipse com o Armagedon, como se fosse algo final que destrói, e há pessoas que têm medo de estudar o livro do Apocalipse porque vai que revela alguma coisa assustadora, é melhor eu nem saber. Eu já escutei de pessoas que até separavam o livro e deixavam fechadinhos assim para ninguém. Não, é um livro para ser revelado no final, então fica por aqui, eu não vou acessá-lo. E a palavra Apocalipse, ele quer dizer revelação. Na verdade, Deus não quis assustar ninguém, ele quis revelar o que ia acontecer, porque ele não é um Deus que faz as coisas escondido. Ele não precisa esconder dos seus filhos os assuntos. Deus, ele revela porque ele quer que as pessoas entendam e aceitem. E o próprio capítulo 1, o verso 1, fala como que foi essa revelação, né? Então é uma revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então Deus passa para Jesus e por intermédio do anjo chega até João. E aqui já fala, é revelação do que irá acontecer. Cristo avisando o seu povo, avisando também ali as igrejas, mas é assunto dos próximos encontros, né, o que vai acontecer com as igrejas, os períodos que elas representam, mas Deus mostrando o que iria acontecer para dar segurança ao povo, não para ficar assustado. Olha aí. Então não precisamos temer o que vem por aí, né? Não, é só estar com Cristo que o que vem está sob o controle do nosso Deus. Isso é muito importante. Muito bem. Você já percebeu que muitas pessoas fazem essa associação de Apocalipse com o fim do mundo, destruição? Até os filmes de Hollywood, né? Eles vão todos nessa linha, né? Apocalipse tem a ver com destruição. E tem pessoas que têm medo, mas eu acho que o medo é causado pelo desconhecimento, né? Quando a gente estuda e a gente percebe o que é o Apocalipse, a gente fica maravilhado. Eu fico imaginando a surpresa para João, né? Ele já estava idoso, né, nessa ocasião. Quem sabe pensava assim, minha vida vai acabar por aqui, né? E de repente Jesus aparece para ele e diz, eu tenho uma missão ainda para você, né? Você vai escrever um livro que vai fechar o cânon, né? Finalmente fechou o cânon sagrado. Pastor Alex, sim. Historiadores que dizem que Apocalipse não foi o último livro a ser escrito. Ele volta então a Éfeso depois, porque ele foi pastor em Éfeso. João teve um período aí que ele pastoreou a igreja de Éfeso, como Paulo havia pastoreado, Apolo antes dele e tudo mais. Mas ele volta a Éfeso e ali mais velhinho ainda, ele vai escrever contra o gnosticismo, que era um pensamento, uma filosofia da época, uma religião que tinha suas bases na cultura grega, e para contrariar ou para tirar da mente dos cristãos as ideias gnósticas, ele vai escrever o evangelho dele ali em Éfeso, e as cartas também, né? Então, a gente crê que talvez ali ele tenha uma sobrevida em Éfeso e ali ele vai falecer depois, né? Então não morreu na ilha de Patmos, como alguns pensam, né? Aliás, tentaram matar ele antes, né? A história diz que ele foi largado dentro de um caldeirão de óleo fervendo e ele saiu ileso de lá. Quem assistiu aqueles filmes de Hollywood Duro de Matar, é porque não conheceu João. João era o duro de matar da Bíblia, o homem não morria. É importante o Apocalipse entrar como o final do cânon, né? Porque sim, exatamente. Tem uma lógica para isso, tem né? Uma mesmo lógica. Não sendo histórico na escrita, mas tem uma lógica ele estar aqui. Claro. Porque a hora que você vai acompanhando a leitura, faz todo sentido, né? Encontrar o Apocalipse como o último livro que você vai ler. Mas João, Duro de Matar, foi boa essa. Apocalipse na cronologia está correto, está ali no final, ele aponta lá para a nova terra já no seu final, então está certinho ali, não é? Os 3 primeiros livros da Bíblia, criação, pecado, né? Lá os 3 últimos livros do Apocalipse, destruição do pecado, a nova Jerusalém, o novo Éden, né? E a restauração da terra. Então, na realidade, ele está realmente no lugar certo. E o detalhe interessante da vida de João, eu me surpreendo com isso. Ele estava idoso. E Deus ele deu para João uma visão, assim, como se você estivesse num cinema com aquela tela gigantesca. Ele está vendo aquilo 4K, entendeu? Talvez numa tela OLED, alguma coisa 4K, alguma coisa. Ele está vendo aquilo. Por isso que ele diz, eu, João, vi. O que vês, ordenou o Senhor, escreve. Ele escreveu daquilo que o próprio Senhor mostrou para ele. E isso deveria chegar, né? Que é a outra pergunta. Ouvindo o Emerson falar, até dá a entender que ele esteve lá junto com João em Patmos, né? É emocionante, né?
Mas é isso mesmo, ele estava sozinho ali, teve a visão, ele escreveu essa visão, e essas visões são tão interessantes que ainda hoje elas são atuais, conforme a gente vai perceber ao longo do estudo do capítulo aí do livro de Apocalipse. Essa Patmos, né, como nós sabemos, era como se fosse a prisão de Alcatraz, a famosa, né? Era uma ilha em que eles colocavam bandidos. Como não puderam matá-lo no tacho de óleo, mandaram para a ilha. E nem assim, nem a ilha pôde detê-lo. O Senhor usou lá onde ele estava. E isso nos ensina uma lição. Onde quer que estejamos, não importa onde estejamos, Deus pode nos usar. Basta que nós estejamos à disposição do Espírito Santo. Ok. E essa ilha, até hoje, ela é considerada assim uma ilha tão inóspita, de tão difícil acesso, que quando você vai visitá-la, alguns barqueiros se negam a chegar até ela. Tem dias específicos que não dá para navegar até aquela ilha, porque são ondas altíssimas, perigosíssimas. Ou seja, João estava isolado por aquelas ondas, por aquele mar em volta da ilha. E é por isso que lá no final ele vai dizer que na nova terra o mar já não existirá, porque o mar para ele era perigo. O mar para João era estar longe de quem ele amava. O mar era um isolamento, era uma prisão. Que o cercava de todos os lados e que o privava de ter uma vida comum com pessoas, convivendo numa cidade, numa vila, numa aldeia. Então ele estava isolado ali, por isso a janela se abre, né? E aqui vai uma experiência para aqueles que estão vivendo algum dilema, talvez se afastando de algumas coisas que gostam, talvez se sintam isolados ou sozinhos. Quando nós parecemos estar sozinhos, Deus conosco, Ele está. E Ele abre uma janela, muitas vezes, para nos mostrar, para nos revelar, para nos ensinar coisas importantes. Então, nunca desprezemos aquilo que Deus tem a nos mostrar quando nós estamos até mesmo na solidão. Olha aí, foi dito aqui que o livro de Apocalipse sempre é atual, né? E ele foi preparado lá na ilha por João, foi escrito, veio a ordem para escrever, e essa ordem foi que ele também enviasse isso para as igrejas. Agora, por que João deveria enviar essas cartas, hein, pastor Lemos, para essas igrejas? E que igrejas foram essas que foram selecionadas? Apocalipse, capítulo 1, 10 e 11, diz assim: Eu, João, né, ele diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esses eram os 7 destinos dessas cartas. Agora, a resiliência de João, ela me surpreende sempre. Eu sou mais assim sensível a essas questões, né? Ele estava numa ilha que o pastor Alex colocou os desafios para se chegar lá. Deus deu ele uma ordem. Ele estava idoso, ele poderia estar se lamentando, desesperado, achando que nunca mais veria a sua família ou alguém. E, de repente, ele pensou, mas como enviar isso às 7 igrejas se eu estou aqui no local? Ele cumpriu a ordem do Senhor. Porque quando Deus chama, Ele capacita. E o resultado do trabalho que Ele espera é Ele que leva a cabo. Então o ser humano não precisa ficar preocupado. Ele não se preocupou, ele apenas atendeu a voz de Deus e enviou as cartas, escreveu para que as cartas fossem enviadas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Haviam outras igrejas, certo? Nos dias de João? Muitas outras igrejas, mas essas especificamente estavam em pontos geográficos que Deus pretendia que chegasse. Interessante que na época já existia o correio romano imperial, que levava as cartas de um ponto para outro. Então já havia um sistema em que as cartas poderiam chegar ao seu destino. Interessante que aqui o tipo de material que as cartas elas eram escritas era o pergaminho. O primeiro tipo de material em que as cartas eram escritas era o papiro, lá do Egito. O papiro, essa planta, é uma planta que ela é batida, ela é molhada, prensada, ela vira uma espécie de papel. Mas houve um período da história em que o Egito não fornecia mais esse tipo de papel. Houve um problema político, e aí papel que vinha do Egito parou de ser fornecido, e foi lá na cidade de Pérgamo, nós vamos falar sobre isso, que foi inventado o pergaminho, que era você juntar pedaços de couro um no outro, e aí formavam-se livros, né, ou rolos, com pele de carneiro, de gado,
e tudo mais. Então, esse era o material em que foi produzido esse livro. E ele era levado, então, pelo Império Romano, ou por mensageiros do Império Romano, até chegar a cada um dos destinos. Enrolado, selado. Exatamente. Então veja que tudo estava propício para que as cartas fossem entregues. Se fosse escrito algum tempo antes, não haveria esse sistema de correio medieval, digamos assim, que agora já era muito comum nessa época. Agora imagine você, o próprio Império Romano levando cartas que denunciavam o Império Romano e colocavam o Império dentro das profecias, se eles soubessem o conteúdo das cartas, né? Por isso que eram em símbolos, né? Porque quem lia talvez não percebesse aquilo que estava nitidamente exposto ali. E a sabedoria de Deus ela é completa, né? É por isso que o Apocalipse foi escrito em símbolos, para que os inimigos da verdade não o destruíssem. O Apocalipse ele tem severas advertências a importantes nações globais. Ele foi escrito em símbolos justamente pelo mesmo propósito que Jesus contava parábolas, para que somente aqueles que realmente têm interesse na verdade, com o auxílio do Espírito, com o estudo, possam entendê-lo, né? E tem que ter um estudo aprofundado, igual você citou, pastor Emerson, uma exegese feita corretamente do texto, à luz do próprio livro do Apocalipse, mas também da Bíblia como um todo, né? Porque senão nós tiramos esses símbolos e começamos a inventar coisas que não estão aqui, e aí geramos conflito de conteúdo e doutrina. Então é muito importante o estudo da Bíblia como um todo, né? Por isso que nós sempre oramos para o Espírito Santo iluminar nossa mente para compreendermos a palavra de Deus e entendermos os símbolos à luz do que a Bíblia já diz também, né? Esse é o nosso papel também ao estudarmos a palavra de Deus. E aqui vamos olhar, né, para todos esses símbolos proféticos do Apocalipse, para que você entenda e não fique dúvidas a respeito dessas cartas. De fato, vai ser uma exegese dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Vamos passar verso por verso, vendo todas essas mensagens e a relevância delas para hoje. E você deve acompanhar esse estudo aí em sua casa. Inclusive, eu quero oferecer para você mais uma vez o nosso curso bíblico Apocalipse, Revelações de Esperança. Esse estudo impresso pode chegar aí na sua casa pelo correio, sem você precisar pagar nenhum centavo por isso. Basta você pedir o seu para a Rádio Novo Tempo de Florianópolis. Então você liga para nós, lembrando, em horário comercial, no telefone 48 3281 3080. Esse é o nosso telefone, 48 3281 3080. Ligue em horário comercial, pede o seu curso Apocalipse, Revelações de Esperança e nós vamos enviá-lo para a sua casa sem custo algum. E você todo sábado à tarde acompanha a gente aqui na Rádio Novo Tempo. Pastor Alex, Jesus então veio entregar para João o conteúdo do Apocalipse. Mas como Jesus estava nesse final de primeiro século? Como foi esse encontro entre os dois mais uma vez? Faziam mais ou menos 60, 65 anos que os dois não se viam. A última impressão que João teve foi ali quando Jesus ressuscitou e andou por alguns dias entre os discípulos. Mas olha o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 12 a 18. João escreve: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Jesus estava vestido com uma veste sacerdotal. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. E João vai começar a buscar agora na natureza alguns elementos para explicar aquilo que ele está vendo. Imagina que ele está vendo uma cena que foge à compreensão dos seus olhos, e ele não tinha noção de algumas coisas que nós temos hoje. Hoje nós podemos, por exemplo, definir uma luz de LED, um raio laser, algumas coisas que na época ele não tinham. Então ele busca na natureza elementos simples para tentar explicar a cena. E ele fala então de seus cabelos brancos, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, diz João, eu caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro, sou o último, aquele que vive e estive morto. Mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, nesses 65 anos, mais ou menos, que separavam Jesus de João, a gente imagina que esse encontro foi um encontro surpreendente. Jesus não está ali
ferido de morte. Não é o Jesus ensanguentado da cruz. Não é o Jesus que estava sobre chicotes, sobre a mira dos acusadores, sobre mãos que o cercavam e batiam no seu corpo, cuspiam em sua face. Não. Ele estava glorificado, segurando 7 estrelas na mão. Uma espada saía da boca. Tinha os cabelos brancos alvos como a lã, os olhos como fogo. E tudo isso tem um simbolismo dentro da linguagem do Apocalipse, né? Bom, então para vermos esse simbolismo, vamos tentar entender qual que o pastor Ivan, então, primeiro. Pastor, esse versículo 12 que o pastor Alex leu, falando a respeito ali então dessa visão, João viu ali estrelas, viu candeeiros. Como é que nós podemos entender isso? Ele estava vendo de fato esses elementos ou a gente já pode começar a perceber a linguagem figurada que o Apocalipse usa? Como nós citamos um pouquinho antes, né, pastor, aqui na conversa sobre a exegese do texto, aqui ele já começa a citar de maneira figurada muitas coisas. E claro que fugiu a qualquer compreensão dele aquilo que ele via, então ele foi citando, mas o próprio texto responde. Então, se você acompanhar na sua Bíblia também, o verso 20 de Apocalipse capítulo 1 vai dizer assim, ó, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeleiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui o próprio texto ele já vai responder um pouquinho para frente, que é ali o que estava sendo representado ali. Os anjos, 7 anjos como 7 estrelas, e nos candeeiros as próprias 7 igrejas. E é bonito compreendermos que Jesus estava no meio delas. Né? Então isso, se você trouxer numa compreensão da história, Jesus ele tem controle pela história e ele cuida da igreja. Ele está junto da igreja em todos os momentos. E aqui já se começa a responder um pouco para João. Existem alguns elementos que nem João conseguiu entender completamente, ele escreveu e deixou para depois, mas aqui ficou explicado o que significavam os anjos. Então, pode ser assim, um anjo representando um cuidado em cada igreja, não necessariamente que a igreja só tenha um anjo cuidando, mas representando esse cuidado, mas as igrejas também, ali essas 7 igrejas, que seriam as destinatárias da carta, mas que Deus está cuidando de tudo, Jesus Cristo está cuidando de todo esse processo. E esses 7 anjos que aparecem aí, depois cada um deles é que vai dar o recado para João, né? Porque pelo que a gente entende aqui, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então esses anjos é que vão levar essa mensagem. É isso, Alex? Isso mesmo, são os mensageiros que vão levar a carta às igrejas. Tá? Há uma compreensão, o Emerson está falando aqui, há uma compreensão também que sejam pessoas reais, os mensageiros que levaram as cartas. Podemos usar as duas interpretações, né? Tanto de um mensageiro local... Doutrinariamente fora do contexto, porque os mensageiros também podem ser líderes locais, pastores locais, que hoje algumas igrejas chamam de anciãos também, que são pastores locais, e tem o próprio pastor distrital, igual foi citado aqui no começo, né, que nós cuidamos de algumas igrejas, mas não há nenhum problema pensar também que possam ser pessoas, seres humanos, que levaram essa mensagem também depois às igrejas. Depois, para cada igreja, ou cada anjo de cada igreja vai salientar em Jesus uma característica ou duas especiais, que tem a ver com a mensagem daquela igreja para aquela igreja. Então, por exemplo, uma carta a uma igreja vai salientar os olhos de fogo. O que simbolizam os olhos de fogo? Nós vamos entender que ele está olhando para nós. Jesus nos conhece como ninguém. Nossa esposa nos conhece, nossos filhos nos conhecem, nosso chefe no trabalho nos conhece, mas Jesus é aquele que nos conhece de verdade. Ele nos escrutina, ele nos vê como nós somos na realidade. Está aí os olhos de fogo de Jesus. A espada que sai da boca é a palavra. Ele tem palavras que são certas e verdadeiras e que vão ter, se ouvidas, uma grande influência dentro das igrejas locais para onde elas foram enviadas. Depois, ele tem ali, ele está entre os 7 candeeiros, como você falou, pastor, porque ele está aparentemente dentro do santuário. Quando a gente olha o santuário, os candeeiros, ele está ali. E ele anda entre eles, ou seja, ele conhece a igreja. Ele sabe da realidade da igreja. Às vezes nós questionamos, poxa, minha igreja podia estar melhor, minha igreja tem problemas morais, a minha igreja tem certos problemas que talvez só se resolverão na volta de Jesus.
Ele sabe de todos os problemas da sua igreja, a igreja é dele. Ele é o patrão, ele é o chefe, ele é aquele que está entre nós, ele conhece os pontos fracos. Aliás, ele conhece como nós não conhecemos. Dentro do livro a gente vai entender que tem uma igreja que se acha muito rica e Jesus vai falar, na verdade você é pobre. E tem uma igreja que é muito pobre e Jesus vai olhar e vai dizer assim, não, você é rica. Você é rico, né? Então só ele conhece a igreja, como ninguém. Então aquilo, e é interessante o fato, aquilo que as pessoas pensam de nós não é a verdade. Aquilo que a gente pensa de nós mesmos também não reflete a verdade. Quem é que tem a verdade a respeito de nós mesmos? É Jesus Cristo, somente Ele. Porque Ele nos enxerga por completo. Ele anda entre os candeeiros. Ok. Gostei da fala sua, e no início ele falou sobre o conflito entre conteúdo e doutrina, né? E no comentário aqui nosso, dá para perceber a importância de você estudar o conteúdo numa linha exegética, numa linha racional, compreensível. Muitas pessoas, elas banalizam o livro do Apocalipse, acreditando a ele coisas que ele não disse de fato, que João não falara no livro, né? Por exemplo, eu li o versículo aqui 10. Fui achado em espírito no dia do Senhor. O Novo Testamento só tem 8 referências a respeito do primeiro dia da semana. Em nenhum momento aparece a palavra domingo. Veja que aqui a gente já descobre, é sabido de todos que os adventistas do sétimo dia respeitam os 10 mandamentos e guardam o sábado conforme está lá no 4º mandamento. Eu fui tomado em visão no dia do Senhor. Quando você vai estudar isso na raiz exegética, você descobre que o dia do Senhor aqui é de fato o sábado. Dia que nós guardamos, santificamos, respeitamos, honramos, né? Então, quando você estuda da maneira correta, conforme o pastor Ivan e vocês estão falando, você descobre que você não cria um conflito entre o conhecimento, o conteúdo, né, no caso, e a doutrina. Então você acaba não alegorizando o texto. Quando você tem uma noção clara, exegética, você não alegoriza. Você não vai dizer que, por exemplo, é muito interessante estudar Apocalipse e ver quando fala, por exemplo, nós vamos chegar lá um dia, né, sobre a marca da besta, né? Aí as pessoas usam hoje cada coisa, o chip é isso, aquilo, as pessoas ficam alegorizando como se fosse aquilo. Então, estudar o Apocalipse de maneira sensata, com pessoas que de fato conhecem o assunto, isso é fundamental. E quando o Alex fala aí que Jesus está, né, entre a igreja, entre o povo, ele conhece a igreja, conhece os pontos fortes, os pontos fracos, Jesus também conhece a gente, sabe nossas lutas, nossos desafios, nossas fraquezas, nossas virtudes, e ele está encaminhando. O pastor Ivan disse que Deus, o Apocalipse mostra que Deus está no controle da história. Ótimo, maravilhoso. Deus de fato precisa estar no controle da história, mas Ele também precisa estar no controle de nossa vida. Tão importante quanto Ele estar no controle da história, isso é um fato, é Ele estar no controle da minha existência. Porque conforme colocou aqui também o pastor Alex, ele tem uma ciência clara de como nós somos, de quem nós somos, de onde estamos, o que estamos fazendo. Sim, ele observa tudo, isso, né? Onde isso vai nos levar, Okay. Onde essa religiosidade, essas escolhas. Okay. Eu acho bacana. Ele falou do Apocalipse 1, verso 10, aqui, achei meu espírito no dia do Senhor. Há uma vertente universitária, acadêmica, que diz assim, esse dia do Senhor era o grande dia do Senhor de Isaías, era, no caso, o dia que o pecado deixaria de existir, ou a volta de Cristo para os judeus, digamos assim. A minha monografia no curso de teologia foi exatamente sobre esse texto. Aqui nós vemos que não há esses elementos, não há comprovação. O que nós vemos aqui claramente é que se refere a um dia da semana, por todos os elementos que permeiam o texto. E é o sábado, a gente sabe que o dia do Senhor aqui é o sábado, embora em algumas pregações, em alguns sermões que a gente ouve, pastores afirmem ser o domingo. Não existe uma referência aqui ao domingo. A referência de dia do Senhor do domingo, na história, ele vem posterior a esse texto. Sim. Né? Bem posterior até, que começam a se dizer o domingo como dia do Senhor, e aí querem voltar ao texto para dizer que Exato. João estava falando aqui, mas não tinha nenhum conhecimento até esse momento da escrita do dia do Senhor como outro dia que não fosse o sábado, né? Nesse contexto semanal, né, a gente diz, não em outros... Levantar esse assunto porque os dois deram uma deixa para que a gente estude realmente Apocalipse de maneira exegética.
Sim, né? a nossa E função aí, é essa aqui, deixar que a Bíblia seja a sua própria e quando intérprete, você está estudando né? com sinceridade, você acaba descobrindo essas pérolas. E você pode ter em mãos o nosso curso bíblico Apocalipse, Revelações de Esperança, para você ter todos os textos e tirar todas as suas dúvidas sobre esse livro extraordinário. Esse curso ele é mais amplo do que a série que vamos ter aqui no nosso interativo. Nós vamos ficar em Apocalipse 2 e 3. O curso vai abordar todos os 22 capítulos do Apocalipse. Peça o seu para a nossa Rádio Novo Tempo de Florianópolis no 48 3281 3080, lembrando horário comercial. Vamos mandar para a sua casa pelo correio sem cobrar nada por isso. Bom, foi lido aqui um texto de Apocalipse 1,18, onde diz que Jesus tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Pastor Emerson, o que significa isso? O inferno está nas mãos de Jesus? Há uma porta para o inferno? Desde que Dante Alighieri pediu para um ilustrador, né, fazer uma gravura para o seu livro A Divina Comédia sobre o que ele imaginava ser o inferno, e esse ilustrador ele coloca montanhas, vale, cavernas, demônios com tridentes garfando o que eles pensam ser almas e devorando-as, né? Então as pessoas têm ideia de um inferno como se fosse algo, né, de fogo. Recentemente uma pessoa me perguntou, pastor, desculpe, eu rio, não estou debochando da pergunta, mas da situação, né? A pessoa me perguntou, pastor, quem o senhor acha que vai morrer? Quem o senhor acha que quando morrer vai para o inferno? Eu falei, eu. Não, pastor, mas o senhor é pastor da igreja? Sim, mas eu vou para o inferno. Por quê? A palavra inferno significa sepultura. Sepultura significa local onde se depositam os mortos para o descanso. Quando Jesus diz aqui que ele tem a chave do abismo, do inferno, ele está querendo dizer o seguinte, que ele tem poder sobre a morte. Que ele tem poder sobre a morte. E quando ele se revela a João, ele afirma que ele tem a solução para a morte. Ele mesmo dissera antes, eu sou a ressurreição e a vida, São João. Né? Eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crer em mim, ainda que morra, este viverá. Paulo também falou sobre isso em Timóteo, que diz, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Ele é o único que pode mediar entre Deus e os homens, por quê? Porque ele morreu para salvar o homem. Ele foi o único que teve condição moral e espiritual, né, de morrer pela humanidade, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Em Atos 4,12, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, na cruz Jesus abriu seus braços e também as portas da eternidade para todos. Talvez eu esteja falando para alguém que tem medo do inferno. Não tenha medo do inferno. Todos nós, se Jesus não voltar logo, todos vamos morrer. Mas ele tem a chave da morte. Ele é a ressurreição e a vida. Lá em João 1:3 ou 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então ele não tem que ter medo. Interessante notar isso dentro do contexto de João. João, ele está ali, ele é o único elo vivo que restou lá do tempo de Jesus. É o único discípulo que restava, que andou com Cristo, que viu ele andar sobre as águas, que foi à pescaria com Jesus, que passou por todos os eventos dos evangelhos. Já velhinho, todos haviam falecido de que jeito? De uma morte horrenda, de serem martirizados. João é o único dos apóstolos que não vai ser martirizado ao final da vida, vai morrer, ao que a gente sabe, até onde a gente sabe, de morte natural. Então, ele é o último elo vivo. Ele vê todos ao seu redor, já tinham ido embora, estavam descansando. E ele está escrevendo para uma geração, a geração dele e uma que viria posteriormente, que seriam perseguidos, teriam seu corpo coberto de piche e ateado fogo, eles seriam levados à cruz, eles seriam levados à morte através das formas mais horripilantes que se imagina. Então ele está aqui fortalecendo que, embora essas pessoas percam a vida, aquele que está diante dele, Jesus, é aquele que pode dar a vida eterna, que tem as chaves para a morte, tem a solução para a morte, que a morte é temporária. Matar o corpo agora, o físico, a alma ali por um instante, não quer dizer que seja para a eternidade, porque vai haver uma ressurreição em Cristo. O inferno tem significados, né? Então você tem o Sheol do Antigo Testamento e aí o Hades no Novo Testamento, que eles são correlatos, né?
e que aqui no caso é Hades, que está sendo dito aqui como inferno, então como sepultura mesmo, né? Mas também Jesus ele vai falar depois do final, quando vem fogo e enxofre, né? Ele usa o Gena, né? O Gina, como alguns queiram interpretar, mas aí que faz às vezes uma confusão nisso. Mas aí Jesus está falando do fim, depois do milênio. Também faz parte do Apocalipse estudar sobre isso mais para frente. No estudo que o pastor Hilton está citando aqui, ele chega nesse ponto, né? E aí, aqui Jesus está falando depois da destruição de todo o pecado. Aí é para o diabo, os anjos dele, para os seres humanos que não quiseram se arrepender, quiseram continuar no pecado. Mas é uma outra situação. Mas deixa claro que a morte não tem uma resposta final da história. A resposta final é o que Cristo fez por nós, né? Então Cristo, ele morreu em nosso lugar, ressuscitou, ele vai voltar, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus tem a chave sobre isso. A morte não é o fim. Então você que perdeu alguém que ama, a morte não é a palavra final. Tem esperança quando Cristo voltar, de que se essa pessoa descansou confiando em Jesus, entendendo a luz do que ela recebeu, Jesus Cristo trará a ressurreição para ela. Então essa é uma esperança grandiosa que está falando aqui já no começo do livro. Agora, pela vitória. Agora, pastor Alex, por que uma mensagem escrita para 7 igrejas há 2000 anos atrás, lá na Ásia Menor, qual é a relevância dessa mensagem para nós que estamos aqui hoje na Rádio Novo Tempo, aqui no YouTube, estudando a Bíblia, 2023, qual é a relevância? O livro de Apocalipse é um livro de símbolos, como falamos aqui. Tem muita linguagem ali de símbolos que precisa ser interpretada. Por exemplo, a palavra 7 aparece várias vezes no Apocalipse ali. 7 aplicado 54 vezes em todo o livro. E a gente tem ali 7 trombetas, 7 cartas, 7 espíritos, 7 selos, 7 taças. Ou seja, é uma linguagem figurada. 7 ali significa a primazia, a perfeição, que pode se chegar mais próximo de uma perfeição, de uma totalidade. Da mesma forma, nós entendemos as 7 igrejas como 7 períodos que a igreja vai passar ao longo da história. Então, além dessas cartas serem endereçadas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, daquele tempo, daqueles dias, as cidades reais e o que elas passavam, essas cartas elas vão ser entregues às gerações futuras. Com base nessa interpretação, e ela fecha muito com o capítulo 6 também de Apocalipse, que nós vamos estudar em paralelo, que são os 7 selos, nós podemos entender o seguinte, que a igreja de Éfeso é a igreja do ano 31 até o ano 100, a primeira igreja. É uma carta que é para a igreja de Éfeso local, mas para aqueles povos que estão vivendo o primeiro século do tempo de João. A carta a Esmirna, ela é uma carta para aqueles que vivem do ano 100 até o ano 313. E essa interpretação não é uma interpretação exclusiva da igreja adventista. Tem que se dizer isso. É uma interpretação histórica do Apocalipse feita... Em cada data dessa temos alguns eventos. Tem alguns eventos. Né? Pérgamo, 313 a 538. Tem um evento que marca o começo e tem um evento que marca o fim em cada um delas. Tiatira, 538 a 1517. Sardes, 1517 a 1798. Filadélfia, 1798 a 1844. E, finalmente, então, Laodiceia, 1844 até os dias de hoje. Não fale o porquê dessas datas hoje, porque nós não vamos dar spoiler aqui, né? Mas em cada semana, ao avançarmos igreja por igreja, nós vamos entender por que o pastor Alex está mencionando essas datas que você acabou de ouvir. Mas hoje não vamos falar sobre semana que vem nós vamos começar Esmirna. Aí nós vamos entender que a primeira igreja é o primeiro século. Desculpa, Éfeso, exato. Vamos entender que é a primeira igreja e que é o primeiro contexto. E interessante é o seguinte, quando a gente vai estudando isso, a gente vai olhando para a história e comparando história com a Bíblia, a gente vai percebendo que a conta vai fechando. Exatamente aquilo que João disse, que aconteceria com cada igreja, é o que acontece nesse determinado espaço de tempo com a humanidade. Muito bem. Agora, pastor Estina, como que eu posso ter certeza de que um livro que foi escrito no final do primeiro século, que tem a pretensão de falar tudo o que aconteceria, de fato vai acontecer? Como eu posso ter essa certeza? Esse é um ponto bem especial de encerramento, né, do nosso podcast aqui, né, pastor Hilton? Porque é essa confiança que diz tudo sobre o estudo da Bíblia, né? Se nós
não confiarmos na palavra de Deus, naquilo que Deus colocou para nós, fica difícil a nossa vida aqui, a vida cristã, então acaba, né, nesse sentido. A Bíblia já mesmo diz que é a palavra de Deus. Jesus Cristo fala a respeito disso, né? Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade, né? Santificar na verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Mas aí a gente vê o próprio Apocalipse, no começo e no fim do livro. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz assim, ó, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Já está anunciando, ó, ouça, leia, confie, porque o tempo está próximo. Aí Apocalipse 22, o verso 6 e 7 diz, disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então aqui foi dito a João que eram palavras verdadeiras. João está vendo, ele vê Cristo, ele vê várias ações que acontecerão no final. Ele havia, como o pastor Alex disse anteriormente, visto Jesus crucificado, sofrendo, andado com Cristo, agora vê glorificado. Ele já tinha convicção de que aconteceria, mas ainda assim o livro, na visão dele, é reforçado para ele. Ó, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando se escreve as cartas, que depois nos próximos podcasts serão conversados sobre isso, tem uma frase constante, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Exatamente. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Nós temos tanto barulho hoje em dia, são tantas mensagens e tantas informações que desviam o nosso foco. Então, o próprio livro fala, essas palavras são fiéis. Não creia naquilo que desvia o seu pensamento. Coloque o pensamento em Deus, confie no que Ele falou. Por quê? Ele cumpriu as promessas na história. E essa, para nós hoje, é a principal promessa. A volta de Jesus é a principal promessa para nós, porque é o que nós mais almejamos, até como igreja adventista. Então, o livro vai dizer sobre isso e deixa bem claro que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, nós podemos ter essa confiança em Deus, na intimidade com Ele, de que Ele é fiel e verdadeiro e cuida de nós. Muito bem. Você não pode perder a série que hoje se inicia, todos os sábados, 15h. Vamos estar juntos aqui no nosso curso bíblico interativo, estudando sobre cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E você pode solicitar o curso Apocalipse Revelações de Esperança, que é um presente da Rádio Novo Tempo para você, pelo telefone 48 3281 3080, lembrando, ligar em horário comercial. Vamos mandar para sua casa e você nos acompanha todos os sábados às 15h. E um último convite para você, todos os domingos às 19h30, nós temos em nossas igrejas adventistas da região Centro-Sul de Santa Catarina o estudo desse mesmo tema. Isso mesmo. Então, amanhã à noite, você pode ir numa igreja adventista bem perto de você e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema de uma janela aberta, que é o tema que introduz a nossa série das 7 igrejas, tá bem? Emerson, muito obrigado por estar conosco. 30 segundinhos para o tema de hoje, sua palavra final. Primeiro eu quero louvar a Deus pela iniciativa de vocês de criarem um interativo, né? E dar a oportunidade das pessoas conhecerem esses assuntos de maneira tão clara. Hoje eu estou mais sensível, hoje eu estou observando assim na fala de vocês quantas pérolas, quantas gotas de sabedoria, quanta coisa a gente pode aprender se a gente abrir os olhos e os ouvidos para a palavra de Deus. É claro, quando você tem o seu coração aberto para Deus, Deus fala com você e a gente está vendo isso aqui hoje. Hoje, vocês conseguiram startar na mente de muita gente, nós, né, a vontade de estudar esse livro maravilhoso e entender temas que hoje eles compreendem talvez de maneira equivocada. Bom, como foi dito aqui pelo pastor Ivan logo no início, né, o Apocalipse é revelação. Tem nada oculto e a gente vai aprender juntos aqui nesses próximos sábados o que Deus deseja para a nossa vida. Pastor Alex? Eu quero convidar então os amigos a embarcar nessa jornada, apertar os cintos. Nós vamos iniciar aqui uma fase muito boa de estudos e vamos ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer às igrejas. Vamos buscar essas cartas, ao invés de buscar cartas lá do mundo, cartas estranhas, obscuras do nosso tempo, vamos buscar as cartas de Deus no Apocalipse e você é o nosso convidado. Tá bom, obrigado pastor Alex, ele que escreveu esse material, vai estar conosco todo sábado para nos auxiliar nesse aprofundamento da compreensão dessas 7 cartas. Pastor Ivan China, sua última palavra final hoje. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e poder conversar um pouco também com quem está nos assistindo e ouvindo.
E aproveite, né, esses estudos nos próximos sábados também, aprofundando. Amanhã à noite procura uma igreja adventista mais perto da tua casa. A nossa igreja ali do Pagani, que fica numa área boa ali de Palhoça, estará iniciando também esse estudo à noite. A igreja funciona no auditório da escola? Funciona no auditório do Colégio Adventista Palhoça. Fácil de encontrar ali, e ao estudarmos cada vez mais a palavra de Deus, isso nos traz liberdade e alegria e esperança. Então aproveite isso, nós também aproveitamos para estudar e aprender cada vez mais, e vamos seguir juntos, porque este livro tem muitas coisas boas para todos nós. Se for a Palhoça amanhã assistir o programa ali com o Pastor Estina, procure o Pastor Estina, que vai ganhar um presente amanhã. Pastor Estina, está feito o desafio aqui. Viu, Pastor Arilton? Fica aqui também um recado, porque você que ouve, compartilhe. Através dos canais que nós disponibilizamos, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer esse conteúdo também. Ok. Bom, estamos fechando o nosso primeiro encontro desse interativo nesse segundo semestre de 2023, onde vamos aprender sobre as 7 igrejas do Apocalipse, Apocalipse 2 e 3, capítulos 2 e 3. Você pode solicitar o curso Apocalipse, Revelações de Esperança, no telefone da Rádio Novo Tempo em horário comercial, lembrando o nosso número, 4832813080. O correio vai levar até a sua casa esse estudo bíblico, e você nos acompanha todos os sábados às 3 horas da tarde, aqui na Rádio Novo Tempo de Florianópolis, e também no YouTube, Adventistas AC e Arilton Oliveira. Vamos então fechar o nosso programa de hoje fazendo uma oração. Pastor Estina, nos despeça em oração, por gentileza? Com certeza, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento em que nós aqui estudamos um pouquinho mais a Tua Palavra e também conversamos sobre um assunto tão relevante, que são as revelações que o Senhor concedeu a João, e ele escreveu e chegou até nós. Pedimos que o Senhor, com o Teu Santo e Bom Espírito, ilumine nossa mente também para colocarmos em prática na nossa vida estes ensinos. Que o Senhor abençoe as famílias que representamos, aqueles que estão nos assistindo, ouvindo, que recebam bênçãos dos céus nessa caminhada também. E que o Senhor nos proteja, nos guie, para que quando Cristo Jesus voltar, estejamos preparados com a nossa família para a vida eterna. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado aos pastores. Nos vemos então próximo sábado, 3 da tarde, aqui no nosso curso bíblico interativo. Até lá.